Em 1993, uma das temporadas mais marcantes da história do futebol brasileiro teve seu grande momento. E essa é a história de como o Palmeiras, com uma parceria que revolucionou o clube, conseguiu quebrar uma maldição de anos e começou uma era de muitas glórias. Olha só esse número, 16. Parece só um número, né? Mas para a torcida do Palmeiras, ele representava uma espera muito, mas muito longa e dolorosa. Foram 16 anos de pura angústia. O último título de peso tinha sido lá em 1976. Então, imagina, era uma época de muita frustração e, claro, de muita provocação dos rivais para uma torcida que vivia de glórias. Mas aí, em 1992, tudo começou a mudar. A chegada da Parmalat foi a grande virada de chave. A parceria não trouxe só dinheiro, não, hein? Ela trouxe um nível de ambição e profissionalismo que simplesmente transformou o cenário do futebol brasileiro da época. E a chave para tudo isso foi a tal da cogestão. Sabe, foi um modelo totalmente novo no futebol brasileiro. Com essa ideia, as operações do clube foram modernizadas, o que permitiu um investimento que ninguém nunca tinha visto antes na contratação de talentos. E o mais impressionante é que o impacto foi quase que instantâneo. A parceria foi assinada em abril de 92 e já no comecinho de 93 o time estava contratando jogadores de peso. Em junho, pronto, o Palmeiras quebrava o jejum e ganhava o Paulista. E em dezembro, levantava a taça do Brasileirão. Foi muito rápido. Bom, com tanto recurso na mão, um técnico ainda jovem, chamado Vanderlei Luxemburgo, recebeu a missão de montar um time para conquistar o Brasil. E olha, ele não decepcionou nem um pouco. O sistema 4-4-2 do Luxemburgo era, ao mesmo tempo, bonito de se ver e absolutamente letal. A tática era incrível, misturava uma defesa muito sólida com um meio-campo super criativo e um ataque que era pura velocidade. Mas claro, o sucesso dependia tanto dessa disciplina tática quanto da genialidade de cada um dos craques daquele time. E que craques, hein? Pensa só, Roberto Carlos voando na lateral, César Sampaio mandando no meio-campo, a criatividade toda do Zinho, a velocidade do Edilson. E lá na frente, uma dupla explosiva, Edmundo, o animal, e Evair, o matador. Era uma verdadeira constelação de talentos, um time que, com razão, é lembrado até hoje. Com essa máquina montada, o Palmeiras entrou naquele campeonato brasileiro que na época tinha 32 times, com a confiança lá no alto. Afinal, já vinha embalado pelo título paulista que tinha conquistado meses antes. E olha, os números não mentem. Foi uma campanha praticamente perfeita. Apenas 2 derrotas em 22 jogos, um ataque poderoso e uma defesa muito segura. O time simplesmente dominou a competição do início ao fim. Essa campanha dominante levou o time para uma semifinal decisiva contra o arquirrival São Paulo. E a vitória por 2-0, que foi selada com aquela arrancada histórica do César Sampaio, não foi só um resultado. Foi uma demonstração de força que carimbou o passaporte para a grande final contra a surpresa do campeonato, o Vitória. E essa frase aqui, ela diz tudo sobre a reputação que aquele time construiu. O próprio adversário da final reconhecia que estava prestes a enfrentar uma força que era quase imbatível. É um baita elogio, né? Então, tudo se resumiu a uma final de 2 jogos. O adversário era o talentoso time do Vitória, que tinha no gol um futuro craque do futebol mundial, um jovem chamado Dida. O primeiro jogo foi um duelo super tenso, na casa do adversário, um estádio completamente lotado, uma verdadeira fortaleza, com mais de 77 mil pessoas empurrando o time da casa. E aquele gol do Edilson, lá no finalzinho do jogo, ele deu uma vantagem gigantesca para o Palmeiras. Significava que o time podia até perder o jogo de volta por 1 gol de diferença, que mesmo assim seria campeão. Foi um golpe duro no adversário. Só que aquele time não estava nem um pouco interessado em jogar com o regulamento debaixo do braço. Com quase 90 mil torcedores no Morumbi, eles entraram em campo para selar o título com estilo, para dar um show. E foi um atropelo. Em apenas 23 minutos o jogo e o campeonato estavam resolvidos. Aquela equipe encerrou uma temporada perfeita com uma atuação final dominante, sem dar a menor chance para o Vitória. Depois de longos e sofridos anos de espera, o Palmeiras estava de volta ao topo do futebol brasileiro. E aquele título foi só o pontapé inicial para uma década que seria recheada de glórias e grandes conquistas. E no final, fica a reflexão. Quando um time é montado com uma superioridade financeira e técnica tão grande, tão avassaladora, isso de alguma forma muda o significado daquela vitória? Ou, na verdade, só comprova o poder de um projeto executado com perfeição?